Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, espero que todos estejam bem, é um prazer enorme ter vocês aqui comigo mais uma vez. Pessoal, hoje eu gostaria de discutir um pouco sobre Pânico 7, lançamento, filme dirigido por Kevin Williamson, sétima entrada da franquia Pânico, todo mundo aí tá ciente, né, que eu já abordei toda a franquia, né, já fiz uma cobertura de toda a franquia aqui no canal, inclusive tem uma playlist com todos os vídeos e eu deixarei essa playlist aqui na descrição, e esse é mais um vídeo que vai para essa playlist da franquia Pânico. Bom, o filme lançou há 2 dias atrás, né, nos cinemas aqui do Brasil, dia 26. Assim, vou falar a verdade para vocês, a minha experiência, assim, é um filme que eu achei bem fraco, por sinal, o mais fraco da franquia até agora. Assim, fiquei um pouco triste porque eu sou um grande fã da franquia Pânico, sou fã desde o primeiro longa de 1996 e assim, pra mim me dói ver a falta de criatividade, né? Você vê um longa totalmente engessado na narrativa, com personagens sem profundidade. É um filme mais do mesmo, tá? Você vê que os dois longas anteriores, né, Pânico 5 e Pânico 6, foram meio que deixados de lado, né? Você tem toda a polêmica também envolvendo, né, a demissão da Melissa Barrera, a saída da Jenna Ortega, né, que tinham estabelecido, né, um protagonismo nos dois últimos filmes e tinham estabelecido um novo núcleo de personagens. E aí, como a Sidney não participou do sexto filme, no caso a Neve Campbell, a ideia foi trazer então a Neve Campbell só para preencher, né, a questão do fanservice, para preencher então o sentimento de nostalgia, trabalhar com aquele conceito de nostalgia, aquela carta de amor, aquele retorno às origens, né, usando o nome da Neve Campbell e o nome do Kevin Williamson, né, que é o roteirista do filme original, né, e aí ele vem como diretor nesse filme aqui, embora ele não tenha muita experiência com direção, ele basicamente acho que só dirigiu apenas um filme, né, atua mais como roteirista, tá aqui, ficou para ele então o dever, né, de trazer mais um capítulo então dessa saga que é tão querida pelos fãs de terror e de slasher, né, tanto a nova base de fãs que foi construída com a presença da Melissa Barrera e Jenna Ortega nos dois últimos longas, quanto aquele fã também de longa data que está aí acompanhando a saga desde o primeiro filme de 1996. Pânico é uma franquia que conseguiu atualizar a base de fãs com os dois últimos longas, algo bem difícil de ser visto no terror. E claro, né, o filme tomou esse rumo justamente por conta do processo de pré-produção, que foi um dos mais conturbados da história da franquia, por sinal. Você tem demissões, saída de estrelas, mudanças de direção, uma reestruturação criativa. Então a produção acabou de alguma forma superando uma crise que quase inviabilizou a produção. Então a gente entende por que Pânico 7, né, é tão fraco. Após a saída de algumas pessoas da equipe criativa, eles precisaram então refazer o roteiro totalmente, né? Tiveram que abandonar a trama que incluía a história das irmãs Carpenter, como eu falei, e aí tem que começar uma história, criar algo do zero. Teve que trazer o retorno da Neve Campbell, né, que foi praticamente ignorada no sexto filme, né? Ela reclamava na época que eles não deram o devido valor a ela e tal, não valorizaram ela. Aí eles voltam a valorizar ela aqui nesse filme, aqui nesse sétimo filme, porque o caminho foi esse, trazer a icônica Sidney Prescott, né, e trazer o Kevin Williamson como diretor para então tentar trazer a produção de volta às raízes, vamos dizer assim. Bom, eu assisti o filme ontem e percebo o seguinte, que o filme é divertido, ele até é ousado, né, quanto à questão do gore, da violência, sabe lidar com cenas bem violentas de morte, só que você tem um enredo engessado, personagens, como eu falei, sem profundidade, sem carisma algum. Aparentemente o filme não sabe lidar muito bem com a Sidney, não sabe lidar muito bem com o Ghostface, né? O filme perde aquela essência metalinguística. E sem contar na revelação do Ghostface, que disparada é a pior da franquia, com uma motivação extremamente besta e tosca. Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell, que agora vive em uma pequena cidade chamada Pine Grove, se vê ameaçada quando do nada surge um Ghostface e tem como alvo a sua filha Tatum, interpretada por Isabel May,
E isso de alguma forma acaba forçando Sidney a unir forças com Gale Weathers, interpretada por Courtney Cox, para tentar então dar um fim a essa nova onda de assassinatos do vilão. Bom, para quem é fã da franquia Pânico, né, já assistiu aos filmes, conhece bem, sabe que a essência da franquia sempre esteve, né, na questão da autorreferência, né, brincar com a questão da metalinguagem, né, aquelas piadas com longas de terror, aquelas regras que eram estudadas para poder nos filmes subvertê-las, algumas regras repetidas então pelos personagens, a insistência então de que a realidade do filme, né, no caso, imita os filmes da realidade, vamos dizer assim. E aí é um filme que na década de 90, quando surgiu, acabou renovando um gênero que já estava cansado, e aí o Wes Craven, brilhantemente, criou uma fórmula que injetaria vigor nos slashers, porque eu acho que o que mantém a essência da franquia Pânico, a essência viva, é justamente essa questão da metalinguagem, né? Ou seja, a abordagem metalinguística bastante afiada, nessa sagacidade, então, que acaba fazendo com que a franquia se mantenha sempre viva, né, abordando a realidade do terror, né, o cenário atual do terror, vamos dizer assim. Mas aqui você não tem nada disso, percebe? E assim, ao meu ver, Pânico 7 é um dos filmes mais deslocados da franquia, porque assim, o filme parece não saber, né, que ele é um filme da franquia Pânico. É um filme divertido, como eu falei, na questão do gore, da violência, algumas mortes, mas no geral é um filme que, tipo assim, tem um enredo bem pobre. Você percebe nitidamente que a inexperiência do Kevin Williamson na direção, né, no caso como diretor, também foi um fator que na minha visão prejudicou um pouco a qualidade desse filme. É um filme usado apenas nas mortes, é um filme que não, como eu falei, não tem a questão da metalinguagem, né, de uma forma bem ácida e de uma forma bem presente como nos longas anteriores. E aqui nesse longa você vê que o filme tenta abordar uma questão, um assunto, né, que ele é muito recorrente no cotidiano, que é a questão da IA, da inteligência artificial. Só que isso não é aprofundado ou explorado de uma forma interessante, no sentido de tipo assim, querer abordar os perigos, né, da IA, né, de como ela é prejudicial de certa forma, a vulnerabilidade tecnológica. Não, é apenas tentar abordar esse assunto apenas fazendo uma brincadeira para tentar sustentar, amparar o viés nostálgico, tá entendendo? Usando a figura do Stumacher, né? E é todo o questionamento que gira em torno da situação. Tipo, será que realmente ele está vivo? Ou será que é uma imagem de inteligência artificial, né? Então o longa vai brincando um pouco com isso, só que perde totalmente a essência metalinguística, né? Que, tipo assim, de alguma forma se compromete a tentar explicar um pouco da situação do terror, da situação do slasher no mundo contemporâneo. E acho que até a questão da IA poderia ter sido mais aproveitada aqui nesse filme, poderia ter sido melhor aproveitada, poderia ter gerado discussões mais interessantes, até utilizando isso, abordando, como eu falei, o cenário do terror atual, moderno, mas nem isso o filme faz. O filme acaba pecando nisso, infelizmente. O grupo de adolescentes que é apresentado aqui na cidade de Pine Grove nesse filme são totalmente desprovidos de carisma, personagens que não são nem um pouco interessantes, eles não têm carisma algum, são personagens muito rasos, tá entendendo? Que só estão ali para ser capturados e mortos, né? E aí uma franquia que antigamente usava os clichês do terror, estudava todos os clichês para poder subverter de alguma forma, aqui o filme de alguma forma covardemente se entrega aos mesmos clichês já apresentados no Slash, tá? Então a falta de criatividade é nítida. Como eu falei, a pré-produção foi um pouco conturbada, acabou gerando então esse resultado, o que pra mim, tipo assim, é triste. Eu vi que muita gente gostou, muita gente elogiou e tal, discorda de quem tá falando mal ou criticando o filme, né? No caso, só tô aqui passando a minha impressão. O filme tem seus bons momentos assim, algumas cenas boas de perseguição de morte, mas no geral achei um longa bem fraco, e essa avaliação que vocês estão vendo aí na tela, eu acho que justifica, tá? Eu acho que é justificável porque que esse filme tem essa avaliação baixa pela crítica, porque realmente é um filme que não entrega nada de novo, né, e mostra que a franquia Pânico ela tá já mostrando sinais de desgaste, tá? É uma franquia que, ao meu ver, ela precisa de um descanso. E com certeza não vai ter só Pânico 7. Já tem rumores, né, de pessoas dizendo que
Pânico 8 já está sendo trabalhado, né? E eles querem visar então novos projetos, né? A intenção de trazer novos filmes da franquia para o cinema. É isso que a Spyglass e a Paramount pretendem, ao meu ver. É um filme que se apoia muito no fanservice. Para Pânico 7 eu dou nota 4. Eu fico um pouco triste como fã da franquia, né? Pensando um pouco no impacto do filme, porém a gente tem que entender que esse filme serve como transição para outros longas que certamente virão pela frente. Bom, vou fechando a análise por aqui. Se gostou, deixe seu like, por favor, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.